E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom pessoal, o que a gente vai aprender hoje aqui no Android? A gente vai aprender a trabalhar com Fragment, tá bom? E como o próprio nome já diz, né? O Fragment ele é um pedaço de uma Activity, tá bom? Ele é como se fosse uma Activity, mas ele pode ser inserido dentro de outras Activities. E esse fragmento ele pode ser trocado dentro de uma Activity dinamicamente. Tá bom? Então imagina que você tenha uma Activity e você, ao clicar, né, em um botão, por exemplo, ou no menu, você vai exibir dentro dessa Activity um outro conteúdo. Tá? E isso é bem interessante quando você tem, por exemplo, quando você tem na sua aplicação recursos relacionados. Né? Então, por exemplo, você tem uma lista, né? Por exemplo, uma lista de jogos, e ao clicar em um item dessa lista, você quer exibir os detalhes desse jogo. Então, essa lista ela pode estar sendo exibida em um fragment e os detalhes desse jogo podem estar sendo construídos em um outro fragment, tá bom? Então, a gente teria algo mais ou menos assim, olha. Então, a gente tem aqui, né, a nossa Activity. Tá bom? Então nós temos aqui uma Activity comum, né? Normal. Então aqui nós temos uma Activity. Beleza. E dentro dessa Activity você pode deixar reservada aqui, né, uma área, né? Por exemplo, aqui essa parte central aqui, né? Por exemplo, para a gente inserir os nossos fragmentos, tá? Os nossos fragmentos de tela. Então, por exemplo, imagina o seguinte: eu posso ter um fragment onde eu vou ter uma lista de jogos. Tá? Então, vou ter aqui uma lista de jogos. E eu vou ter um outro fragment, onde a gente pode ter aqui, por exemplo, os detalhes de um jogo. Né? Por exemplo. Então, o que acontece? Quando eu abrir, por exemplo, essa minha Activity principal, eu posso já pedir para que essa fragment ela seja inserida aqui. Olha. A fragment, pessoal, é como se fosse uma Activity. Só que eu posso inserir essa fragment em outras Activities. Tá? Então, isso que é o legal. Então, por exemplo, eu abri aqui a minha Activity e eu peço para que, ao abrir essa Activity, esse fragment com a lista dos meus jogos seja colocado aqui. Ok, quando eu clicar em um desses jogos, né, em um item aqui, a gente simplesmente faz a troca. Então, a gente retira esse fragment que tem a lista de jogos e esse fragment é colocado nesse espaço aqui que a gente deixou reservado, tá bom? E a gente está fazendo tudo isso dentro de uma única Activity, então isso é muito bacana. E uma outra coisa que a gente pode fazer também é reaproveitar esses fragmentos. Então, por exemplo, essa tela que exibe, por exemplo, aqui os detalhes do jogo, se eu quiser exibir isso em uma outra Activity, eu posso. Ou seja, o fragment ele pode ser reutilizado em outras Activities. Então isso torna, né, o uso dos fragments, né, das fragments muito bacana em aplicações Android, tá bom? Então é isso que a gente vai aprender a fazer aqui nessa aula de hoje, tá bom? Bom, se a gente pegar uma definição, né, assim mais vamos dizer mais formal, né, oficial lá do Android, né? Então entrando aqui no developers aqui do Android, né? O que a gente tem aqui? Olha, um fragment ele representa o comportamento ou uma parte da interface do usuário em um fragment activity. Então a gente vai ter aqui um componente novo, né, que a gente vai ter que implementar, que é o fragment activity. Então é possível a gente combinar vários fragmentos em uma única activity para criar aí uma interface de usuário com vários painéis. E esses painéis eles são exibidos, né, à medida que o usuário vai navegando na nossa aplicação, tá bom? Um exemplo aqui, né, bem clássico, né, do uso dos fragments, por exemplo, é quando você tem dispositivos com tamanhos de tela diferentes. Então, por exemplo, se você tem um tablet, né, onde você tem uma tela aqui maior, então você pode ter aqui, por exemplo, dois fragments, né, dois pedaços de tela sendo exibidos na mesma Activity aqui do nosso tablet. Então, por exemplo, você tem aqui uma lista, né, de alguma coisa, por exemplo, de jogos, e ao clicar em um item dessa lista, o outro fragment é exibido aqui do lado.
né, com os detalhes desse jogo, né? A gente podia chamar aqui, né, daquelas telas tipo mestre detalhe, né, master detail lá. Agora, quando você utiliza um dispositivo com a tela menor, né, onde não é possível, né, ter essa disponibilização de dados assim maiores, né, então o que a gente pode fazer? Esse fragment ele é exibido, né, de forma individual, né? Ou seja, num primeiro momento você tem a lista. Então você vai ter aqui, né, ocupando toda a sua activity, um fragment, né, por exemplo aqui o fragment A, então ele tem a lista. Quando você clica em um item dessa lista, você substitui, então ele remove esse fragment e substitui pelo fragment B, aqui no caso que está mostrando os detalhes. Tá? Então o fragment ele torna, né, o uso assim a criação de aplicativos para diferentes tamanhos de tela um pouco mais fáceis aqui para a gente que desenvolve, tá bom? Então, aqui um exemplo, né? E aqui como é que fala? Aqui uma definição um pouquinho mais formal aqui dos fragments, tá bom? Legal. Então, pessoal, a gente vai criar aqui o nosso fragment. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um novo projeto Android Studio, vou pegar uma activity vazia, tá? Vou chamar aqui o meu projeto, né, de fragments e vou dar um finish aqui. Então deixa ele criar para a gente aqui o nosso projeto. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui, né, do projeto que a gente quer implementar, né, para a gente poder testar aqui, ver como que os fragmentos funcionam, né, aqui no Android. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar uma aplicação, né, então a gente vai ter aqui a nossa activity, né, a nossa activity principal. O que vai acontecer? Quando a gente abrir a nossa activity, a gente deseja que já seja aberto aqui um fragmento. Então nós vamos ter 3 fragmentos, tá? Um fragmento que vai representar a tela inicial da nossa aplicação, né? Vai ter ali os itens que você deseja que sejam apresentados para o usuário no momento que ele abre a sua aplicação. A gente vai ter um fragment chamado Games, que é um fragment que vai ter um Recycler View, que vai exibir, né, uma lista de jogos, né? A gente não vai implementar isso agora, um pouquinho mais para frente. E depois a gente quer ter aqui um outro fragment que vai ter a lista de consoles, tá bom? Então o que vai acontecer? Quando a gente abrir a nossa activity pela primeira vez, a gente quer que seja exibido dentro dessa activity o fragmento home com o seu conteúdo, né? Aquilo que a gente definir que vai ser apresentado no home. E aí a gente vai criar, né, aqui na parte inferior, a gente vai criar uma Bottom Navigation View, né, que é bastante utilizado aí para fazer navegação entre fragmentos e entre activities também, mas assim principalmente entre fragmentos. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui os ícones, né, que representam aqui, né, o home, o games, né, e o consoles. Então, quando eu clicar em home, esse fragment vai ser colocado aqui para a gente. Quando a gente clicar em games, ele vai pegar o fragmento games e vai colocar aqui para a gente, tá bom? Então a gente vai conseguir fazer a navegação aqui, né, entre os fragments, utilizando esse layout aqui, tá bom? Então a gente vai começar aqui, né, criando aqui o nosso... vamos começar com uma coisa mais simples até, a gente pode começar com botões, né, para a gente entender aqui como é que funciona a ideia de navegação nos fragments, e depois a gente utiliza aqui um Bottom Navigation View, tá bom? Então vamos fazer aí em etapas. Então vou começar primeiro, né, eu vou criar uma activity, olha, vou criar aqui uma activity, que inicialmente a gente vai ter 3 botões aqui em cima, tá? E aqui a gente vai ter um frame layout, tá? E quando eu clicar, por exemplo, aqui no botão Home, o fragment Home vai ser colocado aqui dentro desse frame layout. Quando a gente clicar aqui no Games, o Games vai ser colocado aqui, tá bom? E depois a gente dá uma incrementada utilizando aqui o nosso Bottom Navigation View, tá bom? Que é esse componente, né, essa view que a gente usa bastante aqui, tá? O Bottom Navigation View, tá bom? Mas por enquanto vamos usar button aí para a gente ver como que funciona aí a ideia geral, tá bom? Então vamos lá. Então, com o nosso projeto já aberto aqui, né, vamos aqui para a nossa Activity Main. Estou usando aqui o Android Studio 4, né, pessoal? Então, para a gente poder ver aqui o código, né, o XML aqui dessa Activity, a gente vem aqui em Split, para ele separar para a gente aqui, né? De um lado fica o código, do outro lado aqui fica a visualização.
Legal. Eu vou mudar aqui o gerenciador de layout por enquanto. Tá? Vou colocar aqui um Relative Layout. Vou tirar esse Text View daqui. E vou colocar um Linear Layout com o Match Parent de largura e com o Wrap Content de altura. Tá bom? Vou dar um nome para esse Linear Layout já, pessoal. Então vou chamar ele aqui de... vamos dar um nome para ele aqui para a gente poder identificar ele aqui no nosso... Então, vou chamar de LL Header, tá? Ele vai ser aqui o nosso, ou melhor, LL Buttons, né? Porque é onde eu vou colocar os nossos botões aqui. Beleza. E dentro desse Linear Layout, a gente vai colocar aqui os nossos botões, tá bom? Vou definir também aqui a orientação, vou definir aqui como horizontal. Ele já é horizontal, né, pessoal, por padrão, mas a gente vai colocar aqui para ficar bem explícito aqui. Então, vou colocar aqui o primeiro botão. Esse botão ele vai ter... Eu quero que esses 3 botões, pessoal, eles fiquem bem distribuídos ali dentro do Linear Layout, né? Então, eu vou usar aquele esquema de peso, tá bom? Então, para a gente poder usar o peso, eu vou definir que o width é 0. A altura eu vou definir que é Wrap Content. E já vou definir aqui um text aqui para o nosso botão. Então, vou chamar esse botão aqui, né? Ele vai ser o botão Home. Como ele está 0, a gente tem que definir aqui um peso para ele, né? Então, vou definir aqui o weight 1. Então, como o peso é 1 e só tem ele, então ele vai ocupar todo o espaço aqui da largura, né? Do nosso Linear Layout. Eu vou aproveitar, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V. E aí pronto, a gente já tem os 3 botõezinhos aqui. Vou colocar um padding nesse Linear Layout para que os componentes dele não fiquem colados aqui, né? Então vou definir aqui 8dp, 8dp tá bom. Então só para a gente não ter aqui os componentes colados aqui, as laterais, né? As bordas aqui da nossa Activity. Legal, então vou salvar aqui para não perder nada. Ok, pessoal, vou dar nome para esses botões também, né? Porque a gente vai usar mais para frente, então vou chamar aqui, né, o botão Home. Vou criar aqui o nosso botão ID, né? Botão, vou chamar aqui de botão Games. E esse daqui que vai ser o nosso botão Consoles. Legal, então tá com os nomes aí. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida de como funciona aqui o Edit, né? Eu tenho aí no canal algumas videoaulas que falam aí sobre o uso do peso aqui quando a gente trabalha com Linear Layout, tá? Legal, vamos lá. E embaixo desse Linear Layout eu vou colocar o componente que vai receber o fragment, tá? A gente costuma usar o Frame Layout, tá, pessoal? Então o Frame Layout ele é uma view que é um container, né? Então a gente usa bastante aí para receber fragments. Então as nossas fragments elas serão colocadas dentro do nosso Frame Layout que está aqui dentro dessa Main Activity aqui, né? Então vou definir aqui, olha, que é Match Parent de largura e é Match Parent também de altura. E vou fechar assim, né? Legal. Bom, se a gente observar, né, a gente colocou aqui a largura de Match Parent, então ele tem a largura do componente Pi, muito bom. E a altura ficou Match Parent também, só que aí ele vai acabar cobrindo aqui, né, olha, o nosso Linear Layout que tem os botões. Então, como a gente está utilizando aqui o Relative Layout, então eu vou dizer aqui para o meu Frame Layout que eu quero que ele fique abaixo, né, do nosso LL Buttons, tá bom? Então, abaixo do nosso LL Buttons. Então, agora, percebe que ele vai se limitar a ficar aqui abaixo. Então, vou ter aqui o Linear Layout aqui em cima e o meu Frame Layout, né, que vai receber aqui os meus fragmentos, ficarão aqui, tá bom? Então, tá feito aqui a nossa Main Activity, tá bom? A Activity que receberá os fragmentos. Bom, agora o que a gente vai criar? A gente vai criar 3 fragmentos, tá, pessoal? 3 fragments. Claro, eu não vou criar todo o layout interno aqui de cada fragment. O objetivo dessa aula é só a gente entender como que a gente cria o fragment, como que a gente coloca ele dentro da Activity e como que a gente faz a navegação entre um fragment e outro dentro da nossa Activity, não é? Então, vou fazer o seguinte, olha, aqui no nosso pacote principal aqui, eu vou criar um novo fragment. Um fragment, pessoal, ele é praticamente uma Activity, né? Só que ele possui ali alguns comportamentos específicos, né, desse componente, dessa view. Então, vou dar um botão direito aqui, New, e a gente vai ter aqui, olha, o fragment.
e a gente vai criar um fragment blank, ou seja, um fragment totalmente vazio para a gente poder criar ele do zero. Então, fragment blank, vou dar um nome para ele aqui, vou chamar ele de home fragment, beleza, aqui já está tudo certinho, e vou dar um finish. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Quando você cria um fragment, ele vai fazer como a criação de uma activity. Então, ele cria aqui no nosso layout, ó, aqui em recursos, layout, ele criou aqui o arquivo de layout do nosso fragment, então está aqui o fragment home, e ele cria também a classe Kotlin, né, que a gente vai usar para poder interagir com esse fragment, tá bom? Fazer toda a parte ali de lógica desse fragment. Ele vem aqui, pessoal, com algumas coisinhas criadas aqui, né, que a gente não vai usar agora, tá? Então ele cria, por exemplo, aqui algumas variáveis globais aqui, né? Vou tirar, a gente não vai usar. Esses comentários aqui também vou remover, não preciso deles. E aqui tem o que a gente interessa agora, né? Então a gente está criando aqui uma classe fragment, que a gente chamou de home fragment, e ela estende a classe fragment, ou seja, a gente está criando aqui um fragmento. A gente tem aqui duas variáveis, né, em escopo de classe que a gente não vai usar, né? Então vou apagar também essas duas variáveis aqui, esses dois atributos, né, que a gente não precisa. A gente vai ter o nosso método onCreate. Então, como eu falei, o comportamento ali, né, o ciclo de vida do fragment, ele é bastante parecido com o comportamento, com o ciclo de vida de uma activity. Então a gente tem lá o onCreate, né, o onStart, onPause, onResume. Então tudo isso daí a gente tem também no fragment, tá? Só que eu não vou usar nada aqui no onCreate, né? O onCreate é aquele método que a gente usa para poder iniciar, né, os componentes, fazer alguma coisa que a gente quer que seja executada no momento da criação do componente, no caso de uma view, aliás, no caso de uma activity ou no caso de um fragment. Nesse caso a gente não quer nada, então vou deixar esse método vazio, tá? E o onCreateView, pessoal, ele é ele é uma função, né? Ele é uma parte do ciclo de vida do fragment. O onCreateView é algo que não tem na Activity, mas a gente tem isso no onCreate, no fragment, tá bom? Então o onCreateView é o cara que vai realmente criar, né, os componentes ali da nossa fragment, tá? Então esse onCreateView, né, ele vai ser chamado quando for necessário desenhar a interface do fragmento para o usuário na primeira vez. Tá? Então, quando for desenhar a interface para o usuário do fragmento, na primeira vez, esse método vai ser chamado, tá bom? O onCreate, ele é o primeiro método que é chamado ali, né, durante o ciclo de vida de um fragmento, assim como de uma activity, tá? Então, ele vai chamar esse método ao criar o fragmento, tá bom? Então, você quer inicializar os componentes, né? Por exemplo, você tem botão, você tem um edit text, sei lá, você quer já inicializar esses componentes, então você vai inicializar dentro do onCreate, tá bom? E o onCreateView é quando vai ser desenhado a interface do fragmento para o usuário, né? Então aí é chamado onCreateView aqui, tá bom? Legal. Então a gente tá vendo aqui, olha, que ele recebe, né, aqui um inflator, né, que é para poder fazer inserir, né, os componentes dentro desse fragmento. Tem aqui o container, né, que é o componente que vai receber esse fragmento, e tem aqui um bundle, né, que guarda aí o estado do fragmento, né, desde a última vez que ele foi utilizado, né, caso ele já tenha sido aberto em algum momento, tá? Legal, e aí a gente retorna, né, esse fragmento, né, olha, então a gente retorna o fragment home aqui no caso, e qual é o container, e aqui no caso está falso aqui para o bundle, mas assim, a gente retorna aqui, olha, o componente fragmento para quem está querendo usá-lo, tá bom? Então basicamente é isso daí. E temos aqui um construtor que a gente não vai precisar também, tá, pessoal? Então todo esse companion object aqui, olha, eu vou tirar, tá? Então vou apagar, a gente não precisa dele aqui, a gente quer algo bem simples. Então a implementação aqui Kotlin, né, do nosso fragmento, né, o mais básico que a gente precisa é isso daqui, tá? Na verdade nem do onCreate a gente precisa nesse momento, mas o onCreate eu vou deixar por aqui por enquanto. Legal? Bom, e aí tem o nosso fragment home XML, né, que é esse carinha aqui, que é o layout do fragmento. Então, como vocês podem ver, olha, ele é praticamente uma activity, né? Então eu vou aqui no split, eu vou dar uma mexida nele aqui também, só para a gente poder identificar legal. Eu vou trocar aqui o gerenciador de layout, vou colocar um relative layout aqui para ele.
né? Vou tirar esse text view aqui, eu vou até deixar, mas vou tirar esse comentário, não quero esse comentário agora. O text, eu vou colocar aqui, olha, home, tá bom? Então aqui, só para eu saber que ele é o meu fragmento home, eu vou colocar aqui um tamanho para ele, um pouquinho maior, vou colocar 48 SP, vou colocar também, eu vou alinhar ele no centro aqui, então vou dar um center in parent aqui, ó, center in parent true, para ele ficar bem no centro aqui do nosso fragmento, tá? Bom, vou só trocar aqui então para wrap content, né? E aqui também para wrap content, para que ele possa realmente centralizar para a gente ali. Legal. Ok, e vou mudar a cor desse relative layout, o background dele, vou colocar aqui que ele vai ser o primary, tá? E aí, para o texto não ficar tão apagadinho ali, vou colocar um text color também, vou colocar aqui uma corzinha, um branco. Legal, então estou aqui no fragment, né, home. Legal, então o nosso primeiro fragmento, pessoal, já foi criado, tá? Eu vou criar mais dois fragmentos, tá? Que é o fragmento console e o fragmento games, tá? Que é exatamente igual aqui o que a gente fez. Então eu vou acelerar o vídeo aí e daqui a pouquinho eu já volto aqui com os outros dois fragmentos concluídos para a gente, tá? Bom, pessoal, então tá aí, né, os nossos três fragmentos criados, tá? Então a gente tem aqui o fragment console, o fragment game e o fragment home, tá bom? Então agora a gente vai fazer com que a gente possa navegar. Então a gente vai aprender agora como que a gente coloca esses fragmentos dentro ali do nosso frame, dentro da nossa main activity, tá bom? Como que a gente vai jogar esses fragmentos aqui dentro, beleza? Então na próxima aula a gente vai aprender como fazer isso.